Nos últimos 36 anos, a mãe de Jesus demonstra grande preocupação com a igreja do seu filho Jesus, através das suas mensagens ao confidente Pedro Regis, em Anguera, Bahia. Lembrando que a Igreja de Cristo é composta por todo o clero, mas também por todos nós, que fomos devidamente batizados na Igreja Católica. Ao longo dos anos, muitas são as mensagens de Nossa Senhora, nos alertando sobre a grande confusão espiritual causada pelos maus sacerdotes que se infiltraram na Igreja Católica. É importante compreendermos que só existe uma Igreja de Cristo, a Igreja Católica, Apostólica Romana. Porém, depois da entrada de Jorge Mário Bergoglio no Vaticano, esta igreja tornou-se claramente dividida entre os sacerdotes progressistas, com as suas novas ideologias, que certamente não agradam a Deus, e os sacerdotes conservadores, que preservam a sagrada tradição e seguem a verdadeira e imutável doutrina de Cristo. Essa divisão está se tornando cada vez mais clara, porque as máscaras estão caindo, e os lobos em pele de cordeiro estão mostrando as suas garras. Vamos ouvir o que a mãe de Jesus fala sobre a divisão da Igreja Católica. Um reino dividido e uma cadeira vazia. A existência de dois reis espalhará grande confusão pelo mundo, mas Deus virá em socorro do seu povo. Nessa mensagem, Nossa Senhora nos alerta que um reino seria dividido e que uma cadeira ficaria vazia. Obviamente, o reino ao qual Nossa Senhora se refere é a Igreja, e a cadeira vazia significa a Cátedra de Pedro no Vaticano. Isso ela falou em 2005 e, em 2008, Nossa Senhora confirma que o reino será dividido. Quando o reino for dividido, haverá grande desordem entre os líderes religiosos. Muitos homens e mulheres de fé caminharão sem direção e cheios de dúvidas. Não saberão em que lado deverão permanecer. Uma chaga será aberta no coração da igreja. Quando o reino for dividido, haverá grande desordem entre os líderes religiosos. Isso realmente passou a acontecer de uma forma mais evidente após a renúncia de Bento XVI e a entrada de Jorge Mário Bergoglio no Vaticano. A partir do dia 13 de março de 2013, dava-se início à divisão da Igreja Católica. E, no dia 11 de março de 2017, Nossa Senhora confirma que a Igreja está dividida. Duas portas estão abertas, mas, somente passando pela verdadeira doutrina, chegareis à salvação. Não permitais que o demônio vos engane. O reino está dividido, mas não permitais que os inimigos de Deus vos enganem. Disse Nossa Senhora que duas portas estão abertas. Uma porta mostra a falsa doutrina, e a outra porta mostra a verdadeira doutrina. Ou seja, o reino está dividido. Mas, somente passando pela verdadeira doutrina, chegareis à salvação. Essa divisão da Igreja aumentou muito, depois da declaração Fiducia Supplicans, do Papa Francisco, no qual ele permite bênçãos para duplas de pessoas do mesmo sexo. Ou seja, homossexuais que pretendam formalizar uma união, poderão agora ser abençoados pelo Papa Francisco e os seus seguidores. Obviamente essa benção não tem nenhum valor espiritual. Simplesmente porque Deus não abençoa o pecado. Porém, essa atitude errônea do Papa Francisco
vem causando a maior divisão entre os bispos nos últimos tempos. Sobre essa divisão entre os bispos, Nossa Senhora já havia profetizado, em Akita, no Japão, para a irmã Agnes, em 1973. Nossa Senhora disse: a obra do maligno vai infiltrar-se, até mesmo dentro da igreja, de tal modo, que se verão cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. Os sacerdotes que me veneram, serão desprezados, e combatidos pelos seus confrades. Lembrando que, essas aparições de Nossa Senhora em Akita, no Japão, foram reconhecidas pela Igreja. Hoje, nós vemos que a declaração Fiducia Supplicans do Papa Francisco marcou o início desta grande divisão entre os bispos na Igreja. Esta é mais uma situação em que mostrará claramente quais são os cardeais, bispos e padres que fazem parte da verdadeira Igreja de Jesus e aqueles que fazem parte da falsa Igreja de Francisco. Rezemos para que os bons sacerdotes que ainda restam não se acovardem diante dos grandes ataques à Igreja de Cristo.